Bom dia, sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula de geografia. Depois de tanto tempo, né? 2 semanas aí de atividades avaliativas. Ficamos sem nossas aulas, sem os vídeos das nossas aulas, não é mesmo? Semana retrasada vocês fizeram o trabalho, semana passada vocês fizeram a prova, né? Então, na semana retrasada, que vocês fizeram o trabalho, eu passei um vídeo de resumo da matéria que a gente tinha visto, né? Sobre os povos tradicionais do Brasil. Depois, no dia da prova, que foi semana passada, eu já passei um vídeo introdutório da matéria dessa semana. Perdão, gente. Da matéria dessa semana. Então, e até que eu pedi para vocês assistirem e depois escrever um parágrafo sobre o que vocês entenderam do vídeo. Vídeo pequenininho, um de 2 minutos e outro de 6 minutos, né? 4 a 6, se eu não me engano. E que vai falar aí do envelhecimento da população brasileira, tá? Que é a matéria, que é o assunto dessa semana, tá? Para quem estar com o livro, né? Porque eu sei que tem gente ainda que ainda não foi buscar o livro na escola. Então, é a página 50, capítulo 3, do tema 2, sobre população brasileira, tá? Nós estamos terminando aí de falar sobre a população brasileira. Após esse capítulo 3 aí, vem o 4, que a gente vai falar das questões econômicas aí da população brasileira. E aí a gente finaliza e vamos estudar, né, que é o próximo capítulo, que é a economia brasileira, que é o tema 3, tá? Mas, por hoje, como eu falei, nós vamos falar da estrutura da população e da distribuição da população brasileira pelo nosso território, né? Lembrando que, nesse tema, a gente está falando do povo brasileiro, quem vive na Casa Brasil. Lembra que eu expliquei para vocês no início, né? A gente viu que o Brasil tem muitas diversidades devido ao seu tamanho territorial, que o Brasil possui uma estrutura física, ou seja, vamos dizer assim, as paredes da Casa Brasil, né, a parte física, a gente viu que tem uma variedade muito grande, né, que a gente viu as florestas, os biomas, os domínios morfoclimáticos, né, e vimos também, além dos domínios morfoclimáticos, a gente viu a divisão do território brasileiro, que para se organizar o território brasileiro, precisa o quê? Regionalizar. E na geografia nós usamos a regionalização para organizar o espaço, para ficar melhor para a gente estudar, visualizar, né? Estudar por parte. E nós vimos que o Brasil tem 3 tipos de regionalizações diferentes, mas a mais utilizada é a do IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz as estatísticas da população brasileira, né? E também dos aspectos naturais. Então, o IBGE traz todos os dados do Brasil, né? Esse instituto, essa empresa do Brasil, traz todos os dados para o governo poder administrar melhor o país, né? Então, através dessa regionalização que o IBGE faz, e ele utiliza essa regionalização para buscar os dados, porque através da regionalização fica mais fácil identificar por parte os problemas, as coisas boas, as coisas ruins, como está vivendo a população brasileira, como está o território brasileiro, tá? Depois, nós iniciamos o assunto sobre o povo brasileiro, quem vive aqui, né? Então, nós vimos qual é a base da população brasileira, a base da nossa etnia, que são os índios, que já viviam aqui, os portugueses, que no caso são chamados brancos,
e os negros africanos, que foram trazidos como escravos, tá? Então, é a base da nossa etnia, a gente viu isso aí. Viu que a nossa etnia, ela é considerada miscigenada, ou seja, a nossa etnia é miscigenada e, consequentemente, a nossa cultura é miscigenada, é uma mistura, né? E forma a nossa característica da nossa nação, né? A nação brasileira tem uma característica, uma miscigenação de cultura e de etnia, né? Da nossa cor de pele, nosso formato de rosto, nossas características físicas, é uma mistura. E depois a gente viu que no Brasil existe, nós vimos a base também da nossa população, a formação das primeiras populações do Brasil, que é chamados povos tradicionais, né? Aqueles povos que carregam a cultura brasileira, que carregam a diferenciação da cultura brasileira, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os povos da floresta, a gente viu todos eles aí, né? E hoje a gente vai ver como essa população, né, desde quando ela iniciou até os dias atuais, como ela se distribui no território, se ela ocupa todo o território brasileiro, se ela não ocupa. E também vamos ver como é a estrutura dessa população. E aí a gente vai estudar por parte. A população, a gente vai dividir, né? Novamente, como se a gente estivesse regionalizando a população, a gente vai dividir por faixa etária, né? Os idosos, os adultos e os jovens, né? Crianças e jovens. Isso que a gente vai dividir por faixa etária, ou seja, por idade, para ficar mais fácil da gente analisar a estrutura da nossa população, ok? Então, vamos lá. Eu tirei foto aqui do livro, para eu poder compartilhar com vocês aqui na tela, e vocês poderem acompanhar aí no livro de vocês. Eu marco no meu livro as partes importantes. Se vocês quiserem, de acordo com o que eu vou apresentando aqui, quiser marcar também no livro de vocês, de lápis. Observe que eu marco de lápis, né? Então, marquem de lápis aí no livro de vocês, que para melhor enfatizar aí o que a gente está estudando, tá? Então, vamos lá. A distribuição populacional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é o quê? Má distribuída. Vocês podem até escrever aqui na frente. A população, ela é má distribuída. Ou seja, ela não ocupa todos os espaços do território, tá? Ela vai se concentrar em algumas áreas e outras não, né? Existem alguns fatores que vão contribuir para essa permanência, essa concentração dessa população, ou seja, a migração dessa população para concentrar em determinado local. E são 3 fatores. Esses 3 fatores, eu vou escrever aqui para vocês, mas depois eu posto no grupo, tá? Ó, 3 fatores determinantes para a concentração populacional. Quais são esses 3 fatores? O fator físico. Fator físico. Ou seja, os aspectos físicos, a natureza, né? Ou seja, os aspectos. Por que isso? A pessoa vai morar físicos. A pessoa vai querer morar, por exemplo, em uma área de deserto, em uma área de montanha, olha aí o relevo. Em uma área de deserto que é muito quente, olha o clima. Em uma área de floresta, tudo fechada, né, onde você não tem recurso para... Você vai viver igual antigamente os índios.
Em uma área alagada, né? Você vai viver em alto mar, onde você não tem água, água doce para poder sobreviver. Então, há diversos fatores físicos que vão interferir na concentração aí da escolha do lugar onde você vai morar, onde você vai viver. Né? Tem que ter uma qualidade aí dos aspectos físicos para atrair essa população. Outro fator muito importante é o fator o fator econômico. Esse é um dos mais importantes, inclusive, além do fator físico, né? Econômicos. O fator econômico está relacionado a se vai ter, se é bem desenvolvido aquele local, se tem uma condição financeira atrativa, ou seja, se eu vou ter emprego, se eu vou ter possibilidade de ter emprego, se eu vou ter possibilidade, né, ter condições de estudo, né, não só de trabalho, mas de estudo, de crescer financeiramente, poder comprar meus bens. Então, o fator econômico é muito importante, além do fator físico, como eu falei com vocês. A maior parte da população, elas vão se aglomerar nas áreas de planície, tá? Vou até botar aqui áreas de planícies e climas moderados. Não pode ser muito quente, nem muito gelado. E, é claro, um outro fator muito importante, que é o fator histórico, tá? A população, ela vai para lá, eu vou botar aqui no exemplo aqui do fator econômico, depois eu posto lá para vocês copiarem. O fator econômico é emprego, vou botar aqui, ó, trabalho, oferta de trabalho, tá? Esse é um dos fatores econômicos. O fator histórico está relacionado ao vínculo que você tem com aquele local. Vamos supor, eu vou morar lá no Rio de Janeiro, mas você conhece alguém de lá? Você já tem um emprego certo, então por isso que você está mudando para lá? Você já tem, vamos supor que você esteja estudando, você já tem uma faculdade, uma escola certa que você está indo para lá, mas por que você está indo para lá? Você tem condições de se estabilizar? Isso tem a ver com o fator histórico. Né? Eu preciso de alguém que eu conheça, né, que faz parte do meu ciclo social, que vai me dar uma força para estar mudando para aquela determinada cidade. Então, o fator histórico é muito importante. Além também que a nossa população brasileira, ela se aglomera aqui no Brasil porque todos nós falamos o quê? Português, temos a mesma base cultural, fomos colonizados por Portugal, temos a mesmo tipo, a cultura parecida, a língua, os costumes, tudo parecido. Então, por isso nós vivemos no Brasil. Então, fator histórico, né, da formação do território brasileiro, como a gente viu. Agora, imagina quando uma pessoa vai para outro país, quando ela chega lá, não é fator histórico que está levando ela, é o fator econômico, né, muitas vezes. O fator histórico são poucas vezes que levam a pessoa a mudar de país, porque a família mudou, algo assim. Então, lá naquele país que ela chegar, vai ser cultura diferente, a língua diferente, a comida, tudo vai ser diferente do Brasil, né? No caso, da onde ela saiu, tá? Diferente da casa dela. Então, o fator histórico também é muito preponderante, assim como o fator físico e fator econômico. Vai correlacionar oh, meu Jesus. Vai correlacionar a concentração populacional. E no Brasil não vai ser diferente. No Brasil vai ser a mesma coisa. A população ela vai se concentrar nas áreas onde ela vai ter o fator físico favorável, o fator
histórico e o fator econômico, principalmente, favorável, e ela vai se concentrar ali. A gente vai ver isso. Só que agora, no momento da distribuição, o que a gente precisa saber é que a população brasileira ela é má distribuída, tá? Apesar da nossa população ser uma população, a quinta maior população do mundo. Pensa bem, a gente vai ver aqui no gráfico que é a quinta maior população do mundo. Na Copa do Mundo de futebol, de 1970, vocês nem imaginavam nascer, né, gente? Uma canção, uma música, né, composta por Miguel Gustavo, talvez vocês não conheçam também, mas depois eu posso até colocar para vocês. O Brasil, na Copa de 70, estava buscando o título, né, para ser o campeão mundial, e Miguel Gustavo escreveu uma música naquele período da Copa para homenagear a população brasileira, né? E foi o hino daquela época, na época da Copa. Eu também não era nascida, não, tá, gente? Então, esse hino, essa música, né, virou até um hino na época que incentivava o time, o quê? O time brasileiro a ganhar a Copa. E ela começava assim, ó, 90 milhões em ação, para frente Brasil do meu coração. 90 milhões em ação seria que, por mais que tenha lá os 11 jogadores em campo, a gente, né, a população toda brasileira estava lá, dentro do campo, né? Igual quando a gente está torcendo para o nosso time favorito, os jogadores estão lá jogando, mas a gente está com o coração, está junto com eles lá, torcendo. Então, a torcida faz parte aí também do time. Então, ele fez essa homenagem à torcida brasileira e se tornou até um hino. Mas o que queremos falar sobre isso? É que, de 1970 até o censo de 2010, se hoje a gente fosse cantar essa música novamente, teria que haver uma correção aí na letra, né? Porque hoje é mais de 190 milhões de brasileiros. Oh, meu Deus, é muita gente, né? Esse censo de 2010, ele data que o Brasil consta com 190 milhões de brasileiros. Mas hoje, em 2000, já fazem mais de 10 anos, né? Faz 11 anos. O ano passado era para ter o censo, mas não teve. Então, esse ano também, que por causa da pandemia, aí não teve. Aí eu não sei se vai ter o ano que vem. Então, mas o último censo que a gente tem real é de 2010, que é de 10 em 10 anos, faz a contagem da população, tá? Mas é possível fazer a contagem da população brasileira por outros meios, mas não é igual àquela que o IBGE faz, vai de casa em casa, olhando quantas pessoas tem, a renda familiar, tudo direitinho, saber como a população está vivendo. É diferente. Essa forma é através, por exemplo, do atendimento médico, né? Do nascimento das crianças e o do atendimento médico. Então, é contabilizado por ali, tá? Tem uma contagem por ali, dá para você saber mais ou menos, pelo número de pessoas que morreram, pelo número de óbitos, né? E pelo número de pessoas que nasceram. Então, hoje, consta que o Brasil tem 208 milhões de habitantes. Então, já cresceu mais um cadinho e continua crescendo, né? Então, por conta dessa quantidade de população, que é uma população muito grande, o Brasil é considerado um país populoso, tá? E aí nós temos o conceito de total de população, quando a gente conta todo mundo, é o total da população. Então, nós chamamos de população absoluta, total, absoluta, né? Inteira, que é o total dessa população, no caso do Brasil, de 208 milhões. Aqui vocês vão perceber, nesse gráfico aí, ó, da página 50, vocês vão perceber aqui os países com maior número populacional. E olha o Brasil aqui em quinto lugar, né, da maior população do mundo. Aqui nós temos a China e a Índia, gravem isso, tá?
Sempre que a gente falar de população, a gente vai falar de China e Índia, que são os países com maior população do mundo, que fica no continente asiático. A China, ela está em torno aí de quase 1,4 bilhão de habitantes, aí já não é milhões, né? Bilhão. E a Índia, 1,3 bilhão de habitantes. Somando as duas, a China e a Índia, as duas populações, dá quase 1/3 da população mundial. Né? Só os dois países aí dá quase toda a população do mundo. Depois vem os Estados Unidos, em terceiro lugar, olha aí, com 321 milhões, aí já é milhões. A Indonésia com 257 milhões e o Brasil lá no seu quinto lugar com 190 milhões. Aí, como eu falei com vocês, já passou para 208 milhões. Aí vem depois o Paquistão, que é um país também, a Indonésia, que é um país asiático também, uma ilha. Paquistão também é um país asiático. Nigéria é um país africano. Bangladesh é um país asiático. A Rússia é dividida, país asiático e país europeu, e o Japão, país asiático. Então, podemos constatar que a Ásia é o continente com a maior população do mundo, além de ser o maior em extensão territorial do mundo. Então, quando a gente estiver estudando o continente asiático lá no 9º ano, vocês vão ver que, vão lembrar disso que eu falei. E aí, nós temos dois conceitos muito importantes aí que a gente vai diferenciar a população brasileira. Eu falei com vocês que a população absoluta do Brasil, ou seja, população total, no livro aqui, em 2010, é de 190 milhões de pessoas, tá? Mas como eu falei lá no início, a população brasileira é bem distribuída? Não, não, não. Então, não ocupa todo o território. Se vocês saírem em Bom Jardim, na cidade de vocês, e olharem, vocês vão ver que existe espaço vazio. Não existe casas em todos os lugares, em todos os espaços de Bom Jardim. Bom Jardim não é todo ocupado. Por quê? Existe espaços vazios. A população o tamanho de Bom Jardim não tem, a população não ocupa todo o território, toda a parte, é como se fosse a casa da gente e existe espaços vazios dentro da casa. Não que exista assim, uma pessoa para cada metro quadrado, existir uma pessoa dentro da nossa casa, aí não tem condições nem de viver, a gente vai ficar esbarrando no outro, né? Então, quando a gente tem uma população absoluta muito grande, nós chamamos, que é o caso aqui do Brasil, né, que é o quinto na posição, nós chamamos de populoso. Quando a gente pega essa população, total dessa população, e divide pelo tamanho da área do local, é como se eu pegasse, como se o Brasil fosse uma casa, né? E eu pegasse o número de pessoas, o número total, vamos supor que o número total é 190 milhões, e eu pego o metro quadrado daquela casa, então eu vou dividir 180 milhões dividido pelo tanto de metros quadrados, que é o tamanho da casa, da Casa Brasil. Nesse caso, a gente vai falar quilômetros, né? Que o Brasil é muito grande. Quantas pessoas vai dar por espacinho, por quilômetro quadrado? Qual é o espaço que você ocupa no Brasil? Né? Qual é o espaço que você, na sua residência, na sua casa, no seu território aí, qual é o tamanho do espaço que você ocupa? Entenderam? Então, quando eu faço essa divisão, nós estamos calculando a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas por área, tá? Quando eu faço esse cálculo, eu consigo diagnosticar se essa população é povoada ou se ela não é povoada, mesmo talvez ela sendo populosa, como é o caso do Brasil. O Brasil é populoso, mas ele não é todo povoado, ou seja, o seu território não é todo preenchido. Então, podemos dizer que o Brasil é populoso, mas não é povoado.
Anotem isso. Esse parágrafo, que essas duas linhas aqui, ó, debaixo desse gráfico, é importantíssimo. Então, o Brasil é populoso, mas não é povoado, porque eu fiz o cálculo, fizeram o cálculo da densidade demográfica, do número de pessoas por área, e viram que o Brasil tem muitos espaços vazios ainda, tá? É considerado populoso quando a população absoluta, a população total, é muito grande, que é o caso do Brasil, mas não significa que ele seja o quê? Povoado, que também é o caso do Brasil que a gente viu agora. Na página seguinte, na página 51, a gente vai ver aí, deixa eu subir aqui, o que é densidade demográfica, eu já expliquei para vocês. A densidade demográfica, o cálculo dessa densidade, né, corresponde ao número de pessoas por quilômetro quadrado, né, e que vai me indicar a distribuição, que é exatamente o que a gente está estudando, a distribuição da população brasileira. Como que eu sei que a população no mundo, que a população no Brasil, ela é mais distribuída? Porque essa população, foi feito um cálculo dessa densidade demográfica e viu que essa população não ocupa todos os espaços. E é fácil a gente identificar que a população do mundo é mais distribuída justamente por quê? Porque nem todos os lugares, lembra dos fatores que implica na concentração populacional? Nem todos os lugares são atrativos para a pessoa morar, né? No pico da montanha, num lugar gelado, no lugar muito quente, né? Ou no lugar de falta de água. São lugares que não vão atrair. Lugar que não tem emprego, lugar que é mal desenvolvido, é pobre. E tem aquela que é fator histórico também, não tem nada a ver com aquele lugar, eu não falo a língua daquele lugar, né? E aqui nós temos a continha que eu falei com vocês. Aqui eles fizeram a conta do Brasil, né? Mas toda a população do mundo é feita essa mesma conta, de cada país, tá? Para saber se esse país é povoado ou não, tá? No caso, a gente viu que o Brasil é populoso, mas o Brasil não podia ser populoso, também podia ter uma população pequena e, ao mesmo tempo, povoado. Porque, às vezes, o território do Brasil fosse pequenininho e a concentração populacional fosse o suficiente para ocupar todos os espaços daquele território pequenininho, então ele poderia ser considerado o quê? Povoado, mas não populoso, tá? Nesse caso, o Brasil ele é povoado porque a população é muito grande, ele é populoso porque a população é muito grande, mas não é povoado porque o território é grande, mas não é ocupado em todos os espaços, tá? Então, vai existir algumas áreas que vão ser muito concentradas. Né? Isso, gente, pegando em termos do país. Se a gente pegar em termos de cidade ou do estado, aí a gente vai ter locais no próprio Brasil, que a gente vai ter território, às vezes ter cidade aqui no Brasil, que a cidade, principalmente as grandes metrópoles, que o território já está todo ocupado, né? Então, a população, além de ser grande, o território também foi tudo ocupado. Então, significa o quê? Que eu tenho uma população absoluta grande, então esse território é populoso. E tem também o território todo ocupado, então ele é povoado, tá? O contrário também existe, ok? Dando continuidade aí, vocês vão ver aqui, então, que o Brasil tem uma densidade demográfica de 22,40, né? Vamos dizer assim. Ou seja, a cada 22, tá vendo? Observe que eu vou calcular a densidade de um país. Pegou o Brasil. Percebe para obter a densidade demográfica, dividir uma população absoluta pela área, que é o tamanho do território, que é o caso aqui. Tá vendo? Então, a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, a cada 1 quilômetro quadrado, lembrando que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá? A cada 1.000 metros eu tenho 22 pessoas,
Cada 1.000 metros no território brasileiro, eu tenho 22 pessoas. É muito pouco, né? E aqui nós temos uma tabela de alguns países, né, que a gente pode comparar aí, que vai ter uma densidade demográfica alta e outros que vai ter uma densidade demográfica baixa, ou seja, poucas pessoas por quilômetro quadrado. É o caso aqui, por exemplo, do Canadá. Olha o Canadá. O território do Canadá é o maior território aqui entre esses países aqui. Olha, ele é o maior. Mas olha só a população, bem pequena. E olha a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado no Canadá. E olha que o território é o maior, hein? 4 pessoas por quilômetro quadrado. Meu Deus, é pouquíssimas pessoas mesmo no Canadá. E espalhada aí no seu território. E o Brasil? O Brasil aí, ó, 22 pessoas por quilômetro quadrado, também é baixo. Isso significa que tanto o Brasil quanto o Canadá são países que não são povoados, tá? Não são povoados. E o Canadá também não é populoso, não, tá? Só o Brasil, por causa da quantidade da população. Olha a quantidade da população do Canadá, 35 mil pessoas. É menor do que 35 milhões de pessoas. É quase o tamanho é menor do que São Paulo, né? Vamos dizer assim, bem pouco, né? Quase o tamanho de São Paulo, perdão. E aqui Holanda. Holanda já tem uma densidade demográfica muito alta. A cada 1 quilômetro, você tem 500 pessoas. É muita gente. Aí nós dizemos que a Holanda, apesar de ter uma população absoluta pequena, ó, 16 milhões, ela tem uma área pequena. Então, essa população consegue ocupar todas as áreas. Então, por isso, tem uma densidade demográfica grande, como eu falei com vocês. Então, a Holanda é considerada populosa e não... é considerada povoada e não populosa. Então, Holanda, povoada e não populosa. Brasil, populoso e não povoado. Tá vendo a diferença? O mesmo vai acontecer com o Japão. Japão, povoado e não populoso, tá? É diferente. É importante destacar que a densidade demográfica corresponde a uma média, tá, gente? É lógico que vai ter áreas que vai estar mais, como eu falei com vocês, tem áreas no Brasil, tem municípios, tem estado, né, vamos dizer assim, que são mais concentrada a população, tá? Então, é uma média, pega no geralzão, né, o Brasil todo e faz o cálculo. É uma média, então vai ter diferenças aí de lugares. Então, aqui nessa página 51, vocês vão marcar aquilo que eu falei. Ó, debaixo da tabela, o segundo parágrafo, onde está aqui, ó. Aqui, ó. Na segunda linha, não, perdão, na primeira linha, ó, você pode perceber que a população brasileira está irregularmente distribuída pelo território. Concentra-se principalmente na faixa litorânea. Exatamente porque foi aonde iniciou a colonização, aonde os portugueses, os colonizadores chegaram. Então, ali iniciou o povoamento brasileiro, depois se espalhou para o interior. Mas, como ali iniciou o povoamento, e lembrando que esse povoamento foi aumentando devido a quê? A implantação das atividades econômicas que os colonizadores fizeram com a gente, tá? Só um minutinho, pessoal. Acender a luz aqui. Que os colonizadores fizeram com a gente. Então, eles iniciaram com atividade econômica, lembra? Cana-de-açúcar, café, né? A pecuária, a exploração de minério, aí teve também as drogas do sertão, o latex, lá no norte. Então,
Tudo essas atividades econômicas é para atrair o povoamento e explorar aquele local. Então, o território brasileiro, inicialmente, foi explorado no litoral, até que houve o desmatamento do pau-brasil, lembra? E a substituição disso veio a plantação de café e cana-de-açúcar. Inicialmente cana-de-açúcar e mais o sudeste, café. Então, a faixa litorânea é onde concentra a maior parte da população, que é onde iniciou as primeiras cidades. E até hoje ainda é assim, tá? E nesse terceiro parágrafo aqui, é importante vocês marcarem, porque aqui vai falar o que eu acabei de explicar. Essa foi a primeira área do território brasileiro a ser apropriada pelos colonizadores portugueses. Fixar-se no litoral ao próximo, a ele facilitava o quê? A comunicação com Portugal. Ali já estava na linha de frente para pegar o oceano e chegar a Portugal. Então, ali havia as trocas comerciais e as trocas de informação entre Portugal e o Brasil. Então, principalmente desse povoamento litorâneo, é nessa faixa do território que estão hoje as grandes cidades, como eu falei com vocês, as principais capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, outras capitais, Florianópolis, né? Então, as principais capitais aí, Curitiba, que fica no litoral brasileiro e que tem aí a sua intensa urbanização, a seu intenso povoamento. Exceto Belo Horizonte, Brasília e Manaus. Por quê? Essas cidades ficam dentro dos estados que estão no interior do Brasil. As maiores áreas industriais e de serviços também estão nessas áreas litorâneas. Por isso que as regiões litorâneas são mais desenvolvidas economicamente. E lembra dos fatores que atraem as pessoas a morarem. Se elas são mais desenvolvidas economicamente, o que vai acontecer? Elas vão atrair pessoas. Então, essas áreas são mais concentradas a população devido à atração econômica, além das questões climáticas. Como eixo, né, geradoras de emprego, como eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio-São Paulo, as capitais nordestinas, exceto Teresina, que é a capital do Piauí, que não pega ali o litoral, essa parte, as regiões metropolitanas e as regiões metropolitanas, as capitais. Esse também foi o motivo pelo qual os povos indígenas, já abordados nos capítulos, foram praticamente expulsos, né? Da região litorânea, praticamente você não tem indígenas. Por quê? Exatamente por fato da implantação, da ocupação populacional, né? Dos povos colonizadores que vieram matando todos os índios e escravizando aqueles que eles conseguiam escravizar. No interior do Brasil, há áreas de baixa densidade demográfica, principalmente no interior. Já no litoral, alta densidade demográfica. As áreas de intensa atividade econômica estão concentradas próximo ao litoral, por isso atrai essas pessoas. As extensas áreas de floresta no norte não vai atrair gente para morar. A área de uso agropecuário, né, mais na área de agropecuária, baixa demanda de mão de obra. Se tem poucas pessoas morando lá, poucas pessoas para trabalhar. Então, não atrai as empresas também e para lá também. Há uma região semiárida no região nordeste, no sertão nordestino. Quem vai querer morar lá? Falta de água. Não tem como plantar direito por causa da terra seca, né? Então, as pessoas também não vão querer ir para lá. Então, esses diferentes fatores geraram a distribuição desigual da população, aquilo que eu falei com vocês, os fatores que interferem na concentração da população, tá? No nosso caso, o fator histórico, o litoral, devido à colonização. O fator econômico, o litoral, devido às primeiras plantações de atividades econômicas, e ali foi se desenvolvendo. E atrai muita gente até hoje. E o fator físico, o litoral também, atrai o fator físico por ser mais fresco, porque o Brasil é um clima tropical, muito quente,
né? Então, tem essa questão do litoral aí. E agora, deixa eu ver aqui. Agora nós temos esse mapa aqui, gente. Tem um exercício aqui para vocês fazerem. Nesse mapa, vocês vão ver a concentração populacional. Observe aqui, ó, litoral, todinho do Brasil, muito concentrado. E as áreas mais do interior, ó, interior do território, mais vazia, tá? Depois vocês vão responder essas perguntinhas que estão aí abaixo desse mapa, que eu vou passar para vocês quando vocês terminarem de assistir o vídeo. Agora vamos ver o crescimento dessa população, tá? Como que a população brasileira está crescendo? Ela está crescendo? Está diminuindo? Então, é isso que a gente vai ver, a evolução desse crescimento dessa população. Nós vimos uma concentração, a distribuição, agora a gente vai ver o crescimento. Eu coloquei o vídeo na última aula mostrando aí a respeito, aí, já dando uma dica de como está a população brasileira atualmente. Então, vamos ver. O Brasil é considerado populoso, né? Um dos países mais populosos do mundo, e a grande população atual deve-se a 2 fatores: a imigração ao longo dos séculos e o crescimento natural da população. Então, quando a gente fala de crescimento populacional, a gente tem que contar também com aquelas pessoas que vieram de fora, né? Os imigrantes. Temos a população que vive dentro do território e tem aquelas pessoas que vieram de fora. Então, tem que contar todo mundo. Isso é crescimento populacional. Mas, quando eu estudo a população, eu estudo não só o crescimento populacional, mas também estudo o crescimento dela, que nós chamamos vegetativo, ou crescimento natural. O que é isso? Faz-se um cálculo de taxas de natalidade e mortalidade. O que é taxa de natalidade e mortalidade? Natalidade, nascimento. Mortalidade, óbitos, morte. Então, eu vou pegar o número de pessoas que nasceu menos o número de pessoas que morreu. E aí, eu vou ter o crescimento dessa população. Se eu tiver mais gente que morreu do que mais gente que nasceu, então essa população vai ter um crescimento negativo. A população não cresceu. Morreu mais gente que nasceu. Agora, se for o contrário, tiver mais gente que nasceu e menos gente que morreu, então eu vou ter um crescimento positivo, tá? É diferente de quando eu falo do crescimento populacional no geral, porque aí no crescimento populacional no geral, além de eu pegar o cálculo do crescimento vegetativo, eu tenho que somar também com as pessoas que entraram no Brasil, tá? Mas nesse cálculo do crescimento vegetativo, né, não entra esses imigrantes, tá? Aqui nós temos um gráfico identificando a evolução da população brasileira. Desde 1872, lá desde o período da colonização ainda, olha. Nós tínhamos aí 9,9 milhões de brasileiros. Deixa eu ver se é isso. 9,9 milhões, quase 10 milhões de brasileiros. E aí, no decorrer que os anos foram passando, olha como é que a população foi crescendo, até chegar a 2010, 190 milhões de brasileiros. 2014, chegando aí 202 milhões, tá? E hoje, atualmente, né, 2020, 2021, a gente está aí nos 208 milhões, indo para 209, tá? E o que a gente atribui esse crescimento da população? Temos a questão da natalidade e da mortalidade. Vamos lembrar. Então, se está crescendo, significa que eu tive um crescimento positivo. Está nascendo muita gente. Se está nascendo muita gente, né, eu tive um crescimento positivo, significa que eu tive pouco número de mortes, né? Baixo número de óbitos. Por que está nascendo mais gente do que morrendo? Aí já entra as questões de saúde. A população brasileira passou a ter contato com
médicos, né, com saúde, com atendimento médico, com remédios. E isso fez com que a nossa população vivesse mais. Além também, junto com essa questão da medicina, veio a questão do saneamento básico. O que é saneamento básico? Tratamento do lixo, da água e do esgoto. E a água também encanada. Imagine se não tivéssemos, pensa vocês, se o caminhão do lixo não passasse aí, pegasse o lixo da sua casa, da sua rua, o que ia acontecer? O acúmulo de lixo, um monte de doenças, né? E se a água ou o esgoto da sua casa não fosse encanado? Ia haver contaminação da água, né? Ou se a água não fosse tratada, como ia dar muitas doenças, gastrointestinais, muitos problemas de saúde, como já aconteceu muitos anos atrás. Então, morria-se muita gente. Com o passar dos anos, isso foi sendo resolvido. E aí, a população, o que aconteceu? Bum, cresceu, tá? É o que vai falar aqui embaixo debaixo do gráfico. Até meados do século XX, o aumento da população brasileira foi bastante acelerado. Vocês observem aqui, ó, meados do século XX até o século XXI que nós estamos, foi muito acelerado. Só que agora a gente vai perceber, aqui, deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Essa população foi muito acelerado, né, no decorrer dos anos, porque a natalidade superou a mortalidade. A mortalidade houve uma queda. Mas por que a mortalidade parou de crescer? Por causa da revolução médica e sanitária, ou seja, a medicina e o saneamento básico. E os novos padrões alimentares também, né, contribuíram para a redução da mortalidade. Aqui nós temos até um gráfico sobre o crescimento vegetativo do Brasil. Lembre-se que o crescimento vegetativo é a diferença da mortalidade com a natalidade. Se a mortalidade ultrapassa a natalidade nos nascimentos, morre mais do que nasce, então eu tenho uma população com crescimento vegetativo negativo. Se nasce mais do que morre, positivo, que é o nosso caso agora no dado momento. Da década de 60 até hoje, o país atravessou uma fase de desaceleração. Ou seja, quando chegou lá em 1960, o país começou a desacelerar esse ritmo de nascer muita criança, né? Muita gente. Então, a população se tornou muito jovem nesse período. Então, quando começou em 1960, começou a diminuir um pouco o número de nascimentos. Mas por que será que as mulheres pararam de ter menos filhos? Porque se a gente for olhar nossos avós tiveram muitos filhos, né? A minha avó, por exemplo, teve 12 filhos. Então, se a gente for olhar, então, de acordo com os anos foram passando os filhos dela, ó, a minha mãe, por exemplo, teve 2 filhas só. Então, vai só diminuindo o número de filhos, tá? Por que isso vem acontecer? Primeiro, pela inserção dos métodos contraceptivos. O que é métodos contraceptivos? Camisinha anticoncepcional, as cirurgias de vasectomia, né, que impede que o homem continue tendo filhos, ou a retirada do útero da mulher, a ligação das trompas, do útero, então impede que a mulher tenha filhos. Além disso, desses métodos contraceptivos, tem o fator da mulher no mercado de trabalho. Hoje, né, desde 1960, a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho. Então, ela preferiu o quê? Estudar, ter sua carreira, para depois formar família. Então, a partir daí, começou a retardar o número de nascimentos, que antes nascia muito, passou a diminuir esse número de nascimentos. Continua nascendo, mas diminuiu, desacelerou, estava acelerado, frenético. Agora diminuiu um pouco essa velocidade. É como se eu estivesse dirigindo um carro com uma alta de 120 quilômetros e eu diminuísse lá para 60. O carro vai andar devagarzinho, diminuísse para 40, vai mais devagarzinho. Entenderam? Só para vocês assimilar o que é essa
diminuição da velocidade. Atualmente, a taxa média anual de crescimento da população brasileira é de 0,8%. E esse dado é de 2016. Isso significa que a população continua crescendo, mas continua no ritmo menos acelerado, mais lento. Continua crescendo, mais lento, tá? E a tendência é que isso venha acontecer cada vez mais. E a gente vai ver que um dos motivos, além da mulher no mercado de trabalho, além da mulher no mercado de trabalho, além dos métodos contraceptivos, tem também o fator da mudança das famílias brasileiras. Hoje, tem casais que decidem não ter filho e tem também um número muito grande de casais homossexuais, então, que não vão ter filhos, eles vão adotar, né? Então, aí já traz para a sociedade uma diminuição aí do número de nascimentos. Aqui, gente, na página 54, vocês vão ver esses conceitos demográficos. A gente vai utilizar isso toda vez que a gente falar sobre população. Que conceitos são esses? Crescimento vegetativo, o que é, como é que é feito o cálculo. O que é taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, que eu falei com vocês. Taxa de mortalidade, que é o número de óbitos, tá? Opa, diminuiu aqui sozinho. A taxa de natalidade, quando ela cai, está relacionada à taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher, tá? Se a mulher diminui o número de filhos, o que vai acontecer? Vai diminuir a taxa de nascimento. A mulher não está tendo filho, como é que vai nascer criança? Né? Então, diminui o número de nascimentos. Então, é muito importante vocês terem esses conceitos aí de conceitos demográficos. Agora, a gente vai ver, para a gente finalizar, a estrutura dessa população brasileira. Lembra que eu falei com vocês sobre, lá no início da aula, o que é a estrutura? A estrutura a gente vai dividir por etapas. E nós vamos dividir essas etapas por idade. Então, nós chamamos de estrutura etária. Toda vez que o IBGE vai estudar a população brasileira, vai dar o diagnóstico, vai dar a estatística, o número populacional, ele dá em etapas, em etárias, por faixa etária. Para quê? Para facilitar a análise dessa população. Então, a gente, para poder colocar, ao invés de colocar no mapa, a gente vai colocar num gráfico. E o gráfico da estrutura etária brasileira é uma pirâmide. Então, pirâmide, automaticamente, a gente entende que é um triângulo, né? Então, nós temos lá o topo do triângulo, o meio do triângulo e a base do triângulo. É esse gráfico que a gente utiliza para separar as faixas etárias, ou seja, a faixa por idade. Então, no topo, a gente vai colocar os mais idosos, ou seja, as pessoas mais experientes, que vai representar a expectativa de vida. Lembrando que expectativa de vida é a expectativa de quantos anos até a pessoa pode viver, tá? Então, nós temos lá o topo, a expectativa de vida, os idosos. No meio da pirâmide, o corpo da pirâmide, nós temos os adultos. E a base da pirâmide é a base, que dá a base dela começar a crescer. Porque primeiro nasce a criança. Aí ele vai desenvolver para adolescência, né? E depois vai virar adulto, para depois virar idoso. Então, por isso a pirâmide é utilizada para representar aí a estrutura etária da população. E por que idade? Porque a gente, além de usar além de usar a idade, né? Perdão. Nós vamos usar a questão do gênero, feminino e masculino, tá? Então, a gente vai dividir essa pirâmide no meio. Então, a gente vai ter a pirâmide da população feminina e a pirâmide da população masculina, uma do lado da outra, como vocês podem ver aqui embaixo. E aí, a gente vai saber quantas mulheres jovens tem, quantas mulheres idosas e quantas mulheres crianças. E no caso dos homens, também, crianças e jovens, tá? Também.
Isso aqui, gente, toda vez que a gente for falar de estrutura etária, a gente vai usar a pirâmide. Então, não esqueçam o que que é pirâmide. No meio você tem as idades, embaixo você tem o número populacional, tá vendo? 10, 0, é o número total. E aqui, de um lado, você tem a pirâmide dos homens, do outro você tem a pirâmide das mulheres, que é o de gênero. E ela vai ser dividida por faixa etária, né? O topo, idosos, o corpo, adultos, e a base crianças e jovens, ok? Que é a base da pirâmide, o nascimento aí dessa população. Então, o Brasil são classificados em uma composição etária. Faixa de idade, considerando jovens, adultos e idosos, como eu falei com vocês. E aqui, eles são denominados de pirâmide etária, né? Esse gráfico, representam a estrutura da população de um país, que utiliza também a parte de gênero e idade. Vou pedir para vocês copiarem esse quadradinho aqui, ó, rosinha, claro, que vai explicar o que é uma pirâmide. E eu gostaria também que, além de vocês copiarem esse aqui, vocês desenhassem uma pirâmide bem pequenininha aqui do lado, né? Ou embaixo aí, depois que vocês copiarem, tá? Só para vocês identificarem o que é o topo, o corpo e a base, ou o contrário. Mas no texto está explicando também. E, de forma geral, né, a população brasileira tem mais acesso a sistema de saúde, médicos e remédios. Além disso, aumentou a conscientização da importância e necessidade de ter uma vida mais saudável, algo que é amplamente divulgado aí na mídia, né? Que hoje a gente tem que comer, fazer exercícios, comer bem, né? Para quê? Para que a gente possa viver mais tempo. Né? Se a gente beber muita bebida alcoólica, fumar, né? Usar cigarro, comer muito lanche, né, gente? Não praticar atividade física, isso vai acarretar vários problemas de saúde no futuro, né? Diminuindo, retardando aí a sua expectativa de vida. Se antes você tinha a expectativa de vida comendo bem, fazendo exercício, uma expectativa de vida de viver até os 80 anos, tendo uma vida não muito regrada, né? Bebendo, fumando, dormindo mal, não fazendo exercício, comendo mal, você vai diminuir essa expectativa. Pode ser que você viva aí até os 50, sei lá, tá? É isso que quer dizer aqui. A média do brasileiro hoje, tá? Atualmente, está em torno de 75 anos, tá? A média da expectativa de vida do Brasil. Então, o brasileiro hoje está vivendo aí, basicamente, até os 75. É lógico que a gente tem muito mais idosos no Brasil e que está aí ultrapassando essa meta aí, chegando aos 80, 90. A gente conhece, eu pelo menos conheço bastante idosos acima dessa idade. Rapidinho, para explicar aqui a pirâmide, gente, eles colocaram por ano, né, 1950, 1980, 2000, 2010. E analisando essas pirâmides, vocês vão observar que a população em 1950 tinha uma base mais larga, mas uma população pequena, de 4 milhões de habitantes, tá vendo? E depois ela começa a crescer, olha como começa a crescer. E observe que a população jovem, ela começa a crescer mais. Mas no decorrer dos anos, lá para os anos 2000 para 2010, essa população jovem aqui, olha aqui, ó, a quedazinha que ela teve, ó, ela começa a diminuir. Consequentemente, vai acarretar num baixo crescimento dessa população, tá? E aqui, só para a gente entender, a população jovem vai ficar, né, mais velha, tornando-se adulta, e vai encher o corpo, e o topo da pirâmide são esses adultos que vão envelhecer, tá vendo? De acordo com os anos forem passando. Então, se eu tenho uma população muito jovem, tá? O governo tem que dar muita assistência, educação, saúde, né? Saneamento básico, transporte, tudo, segurança.
Agora, se eu tenho uma população mais adulta, que é a população que trabalha, que faz a economia girar, é interessante porque eu tenho uma economia favorável. Mas se está nascendo menos gente para depois repor essa população adulta, aí eu posso ter problemas futuros, porque essa população adulta vai envelhecer, né? E ela vai para o topo da parte dos idosos. E aí? Cadê minha mão de obra se está nascendo menos gente? Se não está nascendo, né? Então, é esse o problema. Estima-se que o Brasil, não sei se vocês lembram lá do vídeo, que vai chegar em 2047, a população vai parar de crescer, tá? Vai estar num ritmo lento e vai parar de crescer. Então, a gente vai ter problemas futuros aí, assim como alguns países no mundo já têm esses problemas de falta de crescimento da população. Para finalizar, a gente vai falar aqui das questões de gênero. Que questão de gênero que eu falei com vocês? Masculino e feminino. No Brasil, há mais mulheres do que homens. Por que será, né? 4 milhões de mulheres a mais, aproximadamente, do que os homens. Será por quê? Porque as mulheres se cuidam mais, se preocupam mais com a saúde, né? Estão praticando exercício, estão comendo melhor do que os homens. E isso estão sempre indo ao médico, fazendo medicina preventiva, e isso traz o quê? Uma expectativa de vida maior para o sexo feminino. Mas mesmo a participação, né, feminina também em vários setores, e isso acarreta, né, depois do século XX, como eu falei com vocês, lá em 1960, 1980, começa a mulher a fazer parte do mercado de trabalho, ela estudar para poder trabalhar, né, que antes a mulher era mais para dona de casa, e aí agora ela passa a trabalhar e ocupar vários cargos. Esses cargos que ela for ocupando, ela vai ali, tem muitas mulheres hoje que é chefe de família, ela que a sustenta toda a casa. Por quê? Hoje o mundo mudou em relação a isso. A mulher, ela estuda, ela trabalha, né, ela tem a vida pessoal dela, primeiro, antes de ter filho. Aí vocês lembram lá da queda da taxa de natalidade. Mas falando em questão de gênero, nós vamos perceber que a mulher ela tem sido muito, desde aquela época lá atrás, 1980, a mulher vem lutando aí para ganhar espaço, tanto na economia quanto na política, dentro da sociedade, como igual ao homem, no sentido de direitos iguais. Mesmo assim, ainda tem muito preconceito em relação a isso. Aqui nós temos um gráfico mostrando o crescimento das mulheres que são famílias que são chefiadas por mulheres, ou seja, a mulher que paga todas as contas, que chefia ali a casa. Olha como que cresceu, né, gente? E o rendimento médio mensal da população no Brasil. Observe que os homens brancos recebem muito mais, em torno de R$2.500. Já os homens negros recebem menos, e as mulheres brancas recebem um pouco mais, já as mulheres negras, menos ainda. Então, há uma desigualdade social aí na questões de gêneros no Brasil, principalmente por causa do machismo e do racismo. As mulheres negras são muito discriminadas em relação a isso. Aqui, nesse texto, vai falar sobre as mulheres que fazem parte da política. Inclusive, tem uma foto aqui da bancada feminina, né, no Congresso Nacional. Tem até a nossa ex-presidente aqui, a Dilma Rousseff. Essas mulheres que são senadoras, deputadas, que fazem parte lá do Congresso, das leis, das políticas brasileiras. Isso é muito raro, ó. Muitos anos de luta para chegar aonde elas chegaram, né? E o Brasil torna-se o Brasil nisso, em questão de não trazer a mulher também, igualar a mulher em termos de valores na sociedade igual ao homem. Dentro de 144 países, o Brasil ocupa a 90ª posição no ranking, ou seja, está muito lá atrás, nós estamos muito atrasados nesse conceito, justamente por causa do racismo e do preconceito, né, de gênero.
E é isso, pessoal. Finalizamos. Depois eu vou postar para vocês aí o exercício para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida pode escrever aí também no WhatsApp, mandar mensagem para mim, tá bom? Um beijo.